Bom dia, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por mais uma oportunidade que nós temos de estar nesta manhã reunidos, apesar de estarmos longe uns dos outros, mas reunidos de forma remota, mas em espírito estamos juntos para adorar o nosso Deus nesta manhã, através do estudo da sua palavra. Nós estamos estudando na Confissão do Westminster as doutrinas, da palavra do Senhor, do cristianismo, e nós temos a oportunidade agora de estarmos estudando a lição número 27, que fala sobre os sacramentos. Que esta lição encontre lugar no seu coração, porque ela vai falar a respeito da importância dos sacramentos para a vida do crente, de uma forma que nós precisamos ter consciência disso e dar o devido valor para esses sacramentos, E traz alguns esclarecimentos, e as próximas lições, a lição 28 e 29, dará continuidade a esta lição que hoje estamos ministrando. Vamos orar ao Senhor para que Ele fale ao nosso coração, nos abençoe nesta manhã. Vamos baixar nossas cabeças, vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nosso Deus Salvador, louvado e engrandecido seja o nome maravilhoso do Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela semana que passou e por nós podermos mais uma vez nos reunirmos, ainda que distantes uns dos outros, mas unidos em espírito, mais uma vez, nesta manhã, fruto da Tua misericórdia, do Teu amor, do Teu cuidado, do Teu zelo por nós, e podemos livremente, ó Deus, adorarmos o Senhor, estudarmos a Tua palavra, falarmos contigo, ó Deus. Muito obrigado por esta oportunidade e por este privilégio. Vem, Senhor, o Senhor mesmo ministrar ao nosso coração, em nome de Jesus. Usa a minha vida, usa a minha mente, o meu coração, as palavras da minha boca sejam, ó Deus, sempre agradáveis ao Senhor, e sejam somente aquilo que o Senhor quer que nós falemos, que eu fale, e que seja sempre, ó Deus, baseado na Tua palavra. Em nome de Jesus, ser com o coração e com a mente dos meus queridos irmãos, para que todos nós possamos ser edificados pela Tua palavra e pela visitação do Teu Santo Espírito em nossas vidas. É a minha oração, grato por tudo, no nome precioso de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. O texto básico da lição desta manhã, lição 27, que fala sobre os sacramentos, é 1 Coríntios, capítulo 10, de 1 a 4, que eu vou ler. Diz assim, a palavra do Senhor: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Ele quer dizer aqui que, na verdade, os sacramentos, aquilo que o povo de Israel passou quando atravessou ali o mar, ao fugir, ao sair do Egito, apontava para Cristo. E a lição de hoje vai mostrar que os sacramentos apontam para Cristo e foram por Ele mesmo instituídos. Então, os sacramentos, quanto à sua essência, nós vemos que eles são santos sinais e selos do pacto da graça. Veja lá em Gênesis capítulo 17, 9 a 11, diz assim a palavra do Senhor: Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal da aliança entre mim e vós. Então Deus ordenou a Abraão que fizesse isso na sua casa e com todo macho, que seria uma pequena cirurgia no órgão masculino, e se tornaria um sinal desta aliança de Deus com Abraão. Então, um sinal visível, e era o selo dessa aliança de Deus com Abraão, da promessa de que dele viria o Salvador, dele, da sua descendência. Todas as nações seriam abençoadas, seriam benditas todas as nações da terra, porque elas seriam visitadas pela sua graça. E o sinal, naquele momento, era o sinal visível
no físico, no órgão masculino, e que Deus então mostrava que essa aliança devia permanecer durante toda a sua descendência. Todos deveriam lembrar disso e assim ser repetido no decurso das gerações. Lá então agora no Novo Testamento, em Romanos capítulo 4, de 7 a 12, a palavra do Senhor nos diz assim, olha, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que, dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Ou seja, o que ele quer dizer aqui é que Abraão creu e isso foi lhe imputado por justiça. Ele foi circuncidado depois de crer. Quanto a nós, crentes, tempo de Paulo, depois de Cristo, mesmo não sendo circuncidados como sinal visível, mas sendo salvos por meio da fé, da mesma forma que Abraão foi, pai da fé, somos salvos, selados pelo Espírito Santo de Deus. Agora de uma forma diferente, mas é um sinal da aliança de Deus conosco, pacto da graça, que também se faz presente em nossa vida. Os sacramentos, quanto à sua instituição, foram instituídos e são instituídos pelo nosso Senhor, o nosso Salvador, Senhor Jesus. Lá em Mateus 28, 19 diz assim, olha, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Então, outro sinal, batismo. O batismo é um sinal da nova aliança, que era representando a circuncisão no tempo de Abraão. Marcos capítulo 14, 22 a 25. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo, tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de Deus. Então, o Senhor Jesus instituiu tanto o batismo como a ceia do Senhor, como uma ordenança. Então, foram instituídos pelo Senhor. É interessante ressaltar que a Igreja Católica tem 7 sacramentos. Mas nós consideramos que os sacramentos que foram instituídos por Deus, pelo Senhor Jesus, foram apenas esses 2, que representam a circuncisão e a Páscoa. Não é? Então, o batismo e a ceia do Senhor. Os sacramentos quanto ao seu número. Então, há apenas 2 sacramentos ordenados por Cristo, nosso Senhor, no Evangelho, que são o batismo e a ceia do Senhor. O batismo nós já lemos, né? E a ceia do Senhor, Coríntios, já lemos também a celebração, mas vamos ler agora em Coríntios. Paulo é um texto muito conhecido, porque praticamente em todas as cerimônias da ceia nós lemos, né? O pastor costuma ler, os pastores costumam ler na carta de 1 Coríntios, capítulo 11, dos versos 23 a 26. E diz assim a palavra do Senhor, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Veja, fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, sinal, memorial,
daquilo que Cristo fez por nós. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, uma ordenança do Senhor Jesus. Também os sacramentos, quanto à sua finalidade, representam Cristo e os seus benefícios, bem como a nossa união com Ele. Então, os sacramentos têm uma finalidade. Qual que é a finalidade? Vamos ver. Romanos 6, 3 a 4. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, há um significado espiritual, uma finalidade espiritual, que é a união com Cristo. A união com Cristo através do batismo. O batismo de um sinal, não, nesse caso não físico, mas um sinal externo, mas que demonstra a transformação interna, não é? Desde que aquele que está sendo batizado realmente creia que foi salvo pelo Senhor Jesus, nasceu de novo, não é? Então Gálatas 3:27 diz assim: porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. O batismo do Espírito Santo, ou seja, quando nós aceitamos a Cristo e somos batizados pelo Espírito Santo, recebemos o Espírito Santo, então nos revestimos de Cristo. E o batismo, que nós vamos falar com mais detalhe a respeito do batismo infantil e o batismo na vida adulta, é um sinal externo, mas que confirma a nossa fé e convicção, no caso das crianças, dos crentes, e no caso daqueles que não foram batizados quando crianças, mas aceitaram Jesus no sinal externo, confirmam a sua fé no Senhor Jesus e a transformação que foi feita na sua vida, no seu coração, por aquilo que Cristo fez por ele. 1 Coríntios 10:16 diz assim: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então, de uma forma espiritual, quando estamos celebrando a ceia do Senhor, a presença do Senhor Jesus é real. E todos aqueles, então, que aceitaram Jesus e estão vivendo uma vida de acordo com a vontade de Deus, em plena comunhão com a igreja, com os irmãos e com o Senhor Jesus, devem participar, podem e devem participar da ceia do Senhor, né? E é um alimento espiritual, né? Nós estamos há quase 4 meses sem poder fazer isso, né? E sentimos falta desse momento tão precioso, né? Que é podermos celebrar a ceia do Senhor. Confirma o nosso interesse por Cristo, claro. Então, ou seja, se você não sente falta, se você não sente esse desejo de estar junto com os irmãos, de participar desse momento tão precioso, alguma coisa não está muito certa. Por quê? Porque confirma o nosso interesse por Cristo, né? Atos 2:37 a 39. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ou seja, quando aceitamos a Jesus, expressamos através desse sinal externo, que é o batismo, aqueles que não foram batizados na sua infância, que demonstra a nova vida que temos em Jesus. Somos batizados pelo Espírito Santo de forma invisível, porque agora participando da igreja invisível, e manifestamos nosso interesse e confessamos assim ao Senhor Jesus publicamente agora através do batismo, desse símbolo externo, não é? E que ele coloca de uma forma interessante, que são para os vossos filhos, aqueles que virão. Então por isso que os crentes fazem, a exemplo do que era feito na circuncisão, o batismo dos seus filhos, confiando na promessa de Deus da salvação e se empenhando no sentido de educar os filhos no temor do Senhor, até que eles tenham a idade da razão e entendam por si só e sejam tocados pelo Espírito Santo do Senhor e sejam salvos por meio da fé. Atos
O item 3, que fala a respeito da finalidade, ainda diz: identifica os que pertencem à igreja. Então, nós participamos da união com Cristo, são os benefícios que temos através dos sacramentos. Nós nos revestimos de Cristo, não é? Confirmamos o interesse por Cristo e agora nós somos identificados com os que pertencem à igreja. Então, identificam os que pertencem à igreja. Êxodo 12:48 diz assim: porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja ele circuncidado todo macho. Por quê? Para que ele pudesse, ele teria que concordar com isso, e para participar da Páscoa ele tem que ter o sinal da circuncisão. Por isso que para participar da ceia do Senhor é necessário você confirmar a sua real conversão, comunhão com Deus e com Cristo. Então, o estrangeiro, no tempo de Israel, do povo de Israel, lá com Moisés, e era que tinha sido dito pelo Senhor para Abraão, tinha que ser também circuncidado, todo macho. Então se chegará e a observará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Olha como era sério. Atos 10, 47 e 48 no Novo Testamento diz assim: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em o nome de Jesus Cristo. Então, assim como Moisés circuncidava aqueles que queriam participar, que criam, queriam participar da Páscoa, também é necessário que aqueles que aceitaram Jesus sejam batizados, e pediram que permanecesse com ele por alguns dias. Então, vejam a relação entre um e outro, E também responsabilizam o crente em sua vida cristã, como um sinal de seu compromisso com Deus e com Cristo e da vida cristã santa. Romanos 6, 3, 4 diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Ou seja, o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Fomos transformados, somos uma nova criatura. 1 Coríntios 10, 14 a 16, que é o texto básico, Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Veja a importância, então, de nós, tendo a consciência disso, sermos batizados, confessarmos diante da igreja, diante dos homens, a nossa fé no Senhor Jesus. Ainda 1 Coríntios 11, 27 e 29 diz assim: por isso aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examinai-vos, pois, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Veja a importância, a seriedade e a reverência que nós devemos ter com relação à ceia do Senhor. Por isso, o apóstolo Paulo adverte e alerta com relação à forma com que você vai se apresentar diante do Senhor para participar da ceia do Senhor. De como é sério isso, de como é importante, e de como é grave se não observarmos esses ensinamentos, esses mandamentos. Podemos sofrer no nosso próprio corpo, a Bíblia fala, Paulo fala, porque podemos beber juízo para nós mesmos se não discernirmos a forma como vamos participar da ceia do Senhor. Por isso a importância que devemos dar, o interesse que devemos dar e a responsabilidade que temos diante do Senhor quando participamos desse momento tão precioso. Também promove uma relação espiritual entre o sinal e a coisa significada. Gênesis 17:10 diz assim: esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Então ali sinal será feito com base na promessa e a aliança que o Senhor Deus estava fazendo com Abraão. No Novo Testamento, Mateus 26, 27 a 28, diz: a seguir tomou um cálice o Senhor Jesus, e tendo dado graças,
o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Então, o sinal espiritual, uma relação espiritual entre o sinal e a coisa significada. Tito 3,5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, o sinal espiritual, não é simbolizado através agora de um sinal visível material, seja pelo batismo e seja pelo memorial da ceia do Senhor. Os sacramentos quanto à sua eficácia. A sua eficácia depende da obra do Espírito Santo. Veja que, embora sejam o batismo e a celebração da ceia, ele seja um sinal visível, se ele não foi feito com sinceridade, e se a pessoa com que está participando não for realmente convertida, primeiro que ela pode trazer para si maldição, como já lemos, como já vimos, né? E a segunda é que não haverá eficácia, porque ela só vai realmente vai ter eficácia, vai ser eficiente na vida do cristão, se ele realmente for crente em Jesus, se de fato ele participa do corpo de Cristo e tem nele o Espírito Santo, né? Então, vamos ver aqui o que diz João capítulo 3, verso 5, ele diz assim: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então veja, não há como haver eficácia se a pessoa não tiver realmente nascido de novo, não ter sido transformada, não ter sido salvo de fato pelo sangue de Cristo, não tiver nele a habitação e o selo do Espírito. João 6,63 diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, há necessidade de que realmente a pessoa seja convertida e tenha certeza da sua salvação, por causa daquilo que o Espírito Santo faz no seu coração, no nosso coração, nos transformando, mudando a nossa vida e fazendo com que nós sejamos realmente uma nova criatura. Fazemos parte da igreja invisível, a igreja invisível do Senhor, né? Muito bem. Ainda 1 Coríntios 6,11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ou seja, deve e tem que haver de fato uma transformação do lavar regenerador promovido pelo poder do Espírito Santo na vida do crente verdadeiro. Então, aí se mostra a sua eficácia. Os sacramentos, ou seja, o batismo e a participação da ceia, são sinais externos, visíveis, mas que só terão eficácia se de fato do poder sobrenatural do Espírito estiver atuando, agindo na vida do cristão. A sua eficácia depende da dignidade com que são recebidos. Atos 8, 13 a 23. O próprio Simão abraçou a fé. Tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aqueles sobre quem eu impuser as mãos recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Veja que coisa terrível, né? Então a eficácia depende da dignidade
com que são recebidos. Ele queria comprar o poder do Espírito Santo de Deus. Veja que ele não tinha entendido nada a respeito de como isso devia ser. Ele abraçou a fé de que forma? Então muitos vêm para a igreja por outros interesses. E às vezes se colocam, né? Quantos não fazem classe de catecúmenos? E muitos passam pelo exame do conselho, professam a sua fé em Jesus, mas de uma forma talvez não consciente, ou tenha sido apenas um mover sentimental e não tenham tido de fato uma conversão verdadeira, e não realmente abraçaram a fé verdadeira, a fé salvadora não chegou no seu coração de fato, e não foram transformados. Estão ali talvez por qualquer outro interesse, como estava ali, não é? Simão tentando entender alguma coisa relacionada com aquilo que ele achava extraordinário e queria participar, achando que ele poderia comprar aquilo através do pagar, do dinheiro. Que coisa terrível, né? Então mostra que através dos séculos isso ainda tem acontecido. Há outros interesses. Então, se não forem recebidos com dignidade, né, não haverá eficácia. Não haverá eficácia. Romanos 2, 25 a 29 diz assim: porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se pois a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela porventura considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza, que não era judeu, não tinha circuncisão, cumpre a lei, certamente ele julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Veja, por isso que é um sinal externo, apenas um sinal. No caso, agora, depois de Cristo Jesus, os judeus estavam ainda insistindo na questão da circuncisão na carne, mas que agora era mostrado que a circuncisão verdadeira é a circuncisão do coração. A mudança, a transformação na vida, na atitude, no comportamento, na forma de viver a vida, agora transformada por Jesus Cristo. Então, por isso que ele diz, porque não é judeu que não é apenas exteriormente, nem porque judeu, no caso, um povo escolhido de Deus, né? Porque eles se julgavam assim, mas nem é circuncisão o que é somente na carne. Agora, a verdadeira circuncisão é aquela que acontece no coração. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Esse texto é muito claro em relação a isso, né? 1 Coríntios 11, 27 a 29 ainda, que nós já lemos: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor, né? Então, veja, ele é muito claro: fazer isso indignamente, não vai ter eficácia. Pelo contrário, vai ser réu do corpo, do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Coisa muito séria. Então, deve haver dignidade, deve haver uma análise interior. É por isso que diante da mesa do Senhor, nós devemos observar a nossa vida, como temos vivido, confessar os nossos pecados, e se de fato somos crentes em Jesus, mas algo precisa ser consertado, precisa ser tratado, precisa ser trabalhado pelo Senhor. Nós devemos confessar o nosso pecado, nos arrepender, e aí podemos então participar da ceia do Senhor, e aí de modo eficaz nós somos abastecidos, somos alimentados, o Senhor está ali presente e vai nos abençoar. Os sacramentos, quanto à sua administração, só podem ser administrados por um ministro da palavra legalmente ordenado. Hebreus 5, 1 a 4 diz assim: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram,
pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Está falando do sacerdote. Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então, Arão foi chamado por Deus especificamente para ser um sacerdote e oferecer sacrifício a Deus em favor do povo. Assim, da mesma forma, hoje os pastores, os ministros que foram chamados por Deus, não é? E que foram imbuídos dessa responsabilidade, é que podem ministrar o batismo, podem ministrar a ceia do Senhor, não é verdade? Os sacramentos quanto à sua época. Olha que interessante. No Antigo Testamento, então, eram a Páscoa e a circuncisão. Gênesis, de novo, 17, de 9 a 14, diz assim: disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações, conforme nós lemos anteriormente. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência, todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal da aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como comprado e qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e a minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Veja que interessante, né? A bênção do Senhor estaria sobre não só as gerações que viriam depois de Abraão, mas até aqueles que estariam ali na sua casa, né? O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Então, se negar ou se deixar, desprezar, olha que coisa séria, que coisa grave. Tal a importância desta aliança de Deus com Abraão. Êxodo 12, de 1 a 28, é um texto longo, que eu vou ler. Diz o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família, pela quantidade das pessoas. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Nas casas em que comerem, naquela noite comerão a carne assada no fogo. Com pães asmos e ervas amargas o comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis. Lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial. Veja, ordenança do Senhor Deus será por memorial. E o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 10º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Olha que coisa séria. O fermento simbolizava o pecado. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia, também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer, somente isso podereis fazer.
Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de hisopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas sombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor àquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor lhes ordenara a Moisés e a Arão, assim o fizeram. Então, é uma ordenança, né? É uma marca que ficou para sempre na vida do povo de Israel. E o Senhor Jesus, celebrando a Páscoa, Ele mesmo se tornou o Cordeiro Pascal, que se entregou por nós, né? Oferecendo-se a si mesmo voluntariamente em nosso favor. No Novo Testamento, então, agora são o batismo e a ceia do Senhor. Mateus 3, de 11 a 17. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? João falando para Jesus, mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ainda, capítulo 28, 18 a 19 de Mateus, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lucas 22, 14 a 20. Chegada a hora, pôs Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: este é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então, interessante, Jesus celebrou a Páscoa através da ceia, simbolizando a sua morte, o seu sacrifício, ordenando que se tornasse memorial, não é? Até que ele voltasse. Os sacramentos, quanto ao seu significado no Antigo e no Novo Testamento, então, significam e representam em substância as mesmas coisas espirituais. 1 Coríntios 5, 7 a 8 diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, né?
como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, não com o velho homem, transformado agora, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 10, de 1 a 4, diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais tiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Ou seja, tudo apontava para Cristo. Nele também fostes circuncidados, Colossenses 2, 11 a 12, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Meus irmãos, nós temos diante de nós essa bênção maravilhosa que é os símbolos, os sinais, os selos, que são sacramentos para nós todos que somos crentes em Jesus. São sinais que foram, que vieram com a morte de Jesus, que vieram com a vinda do Senhor Jesus, que são ordenanças do Senhor Jesus para nós, e que trazem eficiência e eficácia na nossa vida, quando de fato nós fomos alcançados pela graça do Senhor Jesus. Por isso, mais uma vez, eu pergunto a você, teste o seu coração, a sua vida. Como está a sua vida diante do Senhor? Você tem se comprometido com Ele? Você tem se lembrado da sua pública profissão de fé, de quando o Senhor te alcançou, aquele dia que o Senhor estendeu a sua mão sobre você e a sua graça o alcançou? E você, meu irmão, que foi, assim como eu, cresceu num lar evangélico, teve o privilégio de nascer num lar evangélico, mas que num determinado dia a graça do Senhor o alcançou. Talvez alguns de vocês ainda pequenos, crianças, outros jovens, outros até mais velhos, mas que foram alcançados pela graça do Senhor. Como é que está a sua fé? Como é que está a sua vida com relação ao Senhor? Como você tem vivido? Lembre-se daquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Lembre que você foi selado pelo Santo Espírito da promessa, e que é o penhor e a garantia da nossa vida, da nossa salvação em Cristo Jesus. Que estes sinais e selos que nós estudamos hoje façam parte da sua vida, não só de uma forma simbólica ou um sinal apenas visível, mas de fato e de verdade no profundo do seu coração, que transformou a sua vida, que mudou a sua vida pelo agir sobrenatural do Senhor Jesus e da presença do seu Espírito na sua vida. E assim você viva de verdade e com todo o teu coração em santidade diante do Senhor, e experimente cada dia a presença do Senhor na sua vida, e tenha uma vida de paz, de harmonia, de comunhão com Deus e com o seu povo, fazendo parte não só da igreja visível, mas muito mais da igreja invisível. Que Deus abençoe sua vida, que você dê importância e veja com responsabilidade, com seriedade, com sinceridade, esses sinais, esses selos desta aliança que Cristo fez, que Deus fez lá na eternidade, não é? Pacto maravilhoso através da vinda do Senhor Jesus, não é? Que realizou a obra que o Pai determinou lá na eternidade e que é aplicada em nosso coração através do seu Santo Espírito. Que Deus abençoe sua vida, dê um dia abençoado na presença do Senhor, uma semana cheia de vitórias, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida.